O UFSC Entrevista está de volta. Nós estamos falando sobre o assédio moral no trabalho e suas consequências na saúde do trabalhador. Aqui comigo está a professora Suzana Tolfo, professora de Psicologia, da UFSC. Suzana, quais os dados, os números do assédio moral aqui em Santa Catarina? Segundo dados recentes, de uma parceria que nós temos com o Ministério Público do Trabalho, nesse ano nós já temos em torno de 193 processos relacionados a assédio moral, né? E isso demonstra um crescimento bem grande, porque nos anos anteriores nós tivemos em torno de 210 a 218 casos, né? E esses casos, eles são relativos, no caso, né, desse ano, são 190 e poucos casos, desde 1º de janeiro, até agora o início do mês de setembro, né? Então se observa que tem um crescimento, né? E aí, né, infelizmente no Brasil nós não temos estatísticas muito amplas, né, em relação a isso. Acho que essa é uma preocupação que se tem hoje, né, com as parcerias que nós temos, especialmente com o Ministério Público do Trabalho, por meio do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador, e com o Ministério do Trabalho e do Emprego, né, que nós já vemos, junto com o meu colega Renato de Oliveira, já trabalhando em torno de 10 anos relacionado a essas questões, né, de procurar ter dados, né, e políticas públicas que possam contemplar o assédio moral de uma forma bastante ampla, né? Porque hoje nós temos uma série de dados, alguns dados na universidade, dados do Ministério Público, dados do Ministério do Trabalho, alguns dados que vêm por meio de decorrências na saúde, mas que não se tem total clareza, né, de que possíveis relações tenham com situações de trabalho e assédio, né, que alguns relatos demonstram mais isso. Então, no Brasil nós precisamos ter um grande movimento no sentido de conseguir articular melhor, né, os atores e as organizações que vêm trabalhando com essas questões, né. E uma forma que a gente tem feito de modo especial, né, que faz parte do nosso projeto e da cooperação técnica, né, que iniciou então com o Ministério do Trabalho e Emprego junto com a UFSC, que no caso eu sou a coordenadora institucional, é a questão da informação, né? Nos primeiros dados já que nós levantamos junto ao Ministério do Trabalho e do Emprego, nós verificamos à época que as denúncias que aconteciam lá, nenhum trabalhador tinha um nível fundamental de escolaridade, né? O que nos leva a pensar que as pessoas, né, ou não sabem o que é assédio, né? Ou então, infelizmente, para esses níveis de escolaridade já está tão naturalizado que as pessoas, né, muitas vezes são chamados de burros, ignorantes, e isso é mais ou menos aceito como possível, né? E nós consideramos que isso não é possível. Então, desde então, nós viemos fazendo seminários, né? Acabamos de organizar pela primeira vez no Brasil o 3º Congresso Ibero-Americano de Acoso Laboral Institucional e o 4º Seminário Catarinense de Prevenção ao Assédio Moral no Trabalho, que vem sendo feito então em parceria, né, nessas instituições que eu falei, junto ao Fórum de Saúde do Trabalhador, as representações de empresários, né, de trabalhadores, também por meio dos seus sindicatos, né, e de várias instituições que trabalham também com a questão da saúde, como os próprios Serestes, né, que tem uma participação, todos esses bastante efetivos nesse nosso trabalho de divulgação por meio dos seminários, agora do Congresso Internacional. E temos uma cartilha também, né, que busca orientar o que é assédio, o que não é assédio, como a questão do dano moral, a questão do conflito, a questão de que cobranças naturais de trabalho não são assédio moral, que às vezes as pessoas também confundem, né? E além disso, nós temos um projeto mais específico de extensão, que é um grupo de apoio psicológico para pessoas que se percebam assediadas, né, no local de trabalho, que é desenvolvido sob a minha coordenação, com a participação de alunos do curso de Psicologia da UFSC, tanto alunos de graduação como alunos de pós-graduação, né, além das pesquisas que os alunos fazem na área, que alimentam também o trabalho que a gente faz, né? Então, por meio dessas parcerias, a gente espera sempre poder ampliar as nossas intervenções no sentido de desenvolver políticas públicas
né, em relação aos quais se possa pensar no assédio moral hoje como um grande dano à sociedade, né? Porque geralmente quando a gente fala, aborda mais a questão do assédio desse ponto de vista interpessoal, a pessoa assediada, né? Mas além disso, né, todos os danos que obviamente são mais prejudiciais para o sujeito que sofre o assédio, para o trabalhador, né? Mas isso tem seus reflexos no grupo de trabalho, tem resultados negativos para a própria organização, né? A gente sabe que uma organização, por exemplo, que seja autuada, né, em relação ao assédio moral, ela tem um grande desgaste, né? Então, acho que todos os gestores têm que primar, né, no mínimo, por relações interpessoais saudáveis, né, e no conjunto da sua organização. E como é que a vítima do assédio moral pode relatar isso? Existem diferentes canais, né? Existem possibilidade por meio da própria justiça, né? Então, o Ministério Público do Trabalho, né? Tanto em nível federal, em nível estadual também, né? Também existe uma acolhida de modo geral nos próprios conselhos profissionais, né? Dependendo das profissões. Também nos próprios sindicatos, né, que vêm se tornando cada vez mais parceiros no sentido de identificar, né, o que ocorre e as formas de intervenção, né. Então, essas são as formas mais comuns, além de muitas vezes vir por meio da saúde, né, como a decorrência, e hoje a gente percebe, né, que vários profissionais que antes não identificavam isso como um problema que aparecesse, fosse na clínica médica ou fosse no psicólogo como um problema ligado ao assédio, começam a participar mais de congressos para entender, né? E começam a relatar assim, olha, apareceu uma pessoa lá que eu acho que é assédio, o que é exatamente isso, né? Então, a gente vê que ainda tem muito desconhecimento mesmo entre os profissionais de nível superior, né? E como é que fica essa questão do relato? É a própria vítima que conta que ela está sendo, que está sofrendo um assédio, ou os colegas de trabalho que perceberam que ela está sofrendo assédio e ela não percebeu e comentam isso e relatam e vão denunciar? A gente sempre diz que o assediado tem que se identificar como assediado, que muitas vezes os colegas sinalizam, querem ajudar, mas um aspecto que é bastante peculiar a questão do assédio é que às vezes para o assediado é muito difícil falar sobre o assédio, né? Tanto que a gente vê que às vezes várias pessoas procuram pelo próprio grupo de apoio psicológico, dizem que precisam muito, mas às vezes elas têm dificuldade de ir lá falar sobre isso, né? Pela questão de que dizem que revive tudo o que aconteceu, né? Então às vezes ela enxerga no colega um apoio, né? Mas ela não tem naquele momento, né, a condição psicológica de denunciar, né? E aí nós sempre falamos, bom, isso é uma questão, né, da possibilidade até de saúde de cada um naquele momento fazer aquilo, né, que acha que deve ser feito, e para isso ele precisa estar bem, né? Então, nós trabalhamos do ponto de vista da percepção dele e de como ele desenvolver estratégias de enfrentamento, seja em relação àquilo que ele vive naquele momento, seja em relação ao que ele pode continuar a viver ou prepará-lo para outras situações que pode ser que ele venha encontrar, já tenha saído daquele ambiente de trabalho, mas que vai encontrar situações similares, né? E qualquer orientação que ele venha nos pedir, a gente vai procurar por meio dos caminhos possíveis sempre, né, orientá-lo em qualquer sentido que seja, né, de buscar seus direitos de ter uma saúde psicológica. Sim. Professora, muito obrigada pela presença aqui no programa e por ter falado sobre assédio moral. Tá bom, foi um prazer. Muito obrigada, Juliana. O UFSC Entrevista vai ficando por aqui. Você que nos acompanha, muito obrigada pela companhia. Continue nos acompanhando na nossa página do Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube e continue ligado aqui na programação da TV UFSC. Tchau!